Pedro, Pedro, tu me ama. O galo canta porque tu choras. Pedro, Pedro, será que eu menti? Eu não te disse, eu não te disse, eu não te disse que tu irias me abandonar. Sem mim nada podes fazer. Sem mim nada podes fazer, Pedro. Já esqueceu da cruz? Eu sinto a sua angústia, sua miséria, sua dor. Eu te amo porque tu choras. Pedro, Pedro, tu me ama. O galo canta porque tu choras. Sem mim nada podes fazer. Sem mim nada podes fazer. Esqueceu Pedro da cruz. Eu sinto a sua angústia, sua miséria, sua dor. Eu te amo porque tu choras. Pedro, Pedro, tu me amas. O galo canta porque tu choras. Bom dia, bom dia. Como é que você está? Seu coração tudo em paz? Já orou? Já leu sua Bíblia hoje? Estava meditando sobre evangelismo, sobre lágrimas, sobre resiliência. Me vieram alguns nomes aqui à minha mente. Me vieram o nome do senhor George Whitefield, um grande evangelista. Também veio à minha mente Jeremias, Jonas, Jesus Cristo e o apóstolo Paulo. Acho interessante, né? Aquela passagem em Atos que fala que Paulo pregou de casa em casa, com lágrimas e sinceridade, fé e arrependimento em Jesus Cristo. De ninguém cobicei prata nem ouro. Antes essas mãos trabalharam para sustentar tanto a mim quanto aqueles que estavam comigo. É interessante, né? Eu acho que é inevitável quando um cristão se dedica integralmente a algo. Quando os resultados não vêm, por exemplo, você está há muitos anos fazendo algo e os resultados que você esperava não chegam. Geralmente a gente começa a chorar, é inevitável. Às vezes as humilhações, o estresse, pessoas que não entendem o que você está fazendo, porque na lógica
mundana, na lógica dos ímpios, você não pode perder tempo, né? O seu trabalho tem que ser recompensado. Então, quem prega durante 30 dias, no caso de Jeremias, 40 anos, no caso de Jesus Cristo, 3 anos, no caso de Paulo, vários anos. Interessante que Paulo ele chegava a pregar diariamente, em alguns casos, né? Em alguns casos, chegava a pregar diariamente há várias horas. Imagina você ouvir alguém diariamente pregando mais de 4, 5 horas. O interessante é que a sombra dos apóstolos, os seus utensílios curavam, mas pensa comigo, você já ficou mais de 200 dias pregando ininterruptos, todos os dias, 4, 5 horas? Eu creio que se as pessoas repetissem isso nos dias de hoje, quem sabe, debaixo da soberania de Deus, coisas parecidas voltem a acontecer. Mas o que eu quero focar aqui é nas lágrimas. Será que existe algo especial quando o cristão chora? Será que as lágrimas são importantes? Será que as lágrimas movem o coração de Deus? Será? Eu já vi muita gente chorando por muitos motivos. Eu já vi pessoas chorando em casamento, chorando quando o filho nasce, chorando em uma despedida, quando você vê o trem indo embora, o ônibus indo embora, o avião indo embora, chorando em funerais. Eu já vi muitas pessoas chorando em enterros. E quando vai caminhando com aquele caixão e várias pessoas estão caminhando em silêncio, volta e meia você olha para alguém e as lágrimas estão descendo dos seus rostos, das suas faces. É interessante que eu acredito que o texto não quer dizer é que toda vez que alguém chorar terá colheita. Mas eu creio que as lágrimas são um sinal de que uma pessoa está sendo sincera. Porque sorrisos e alegria a gente consegue simular com facilidade, mas lágrimas, tristeza, eu acredito que é mais difícil de atuar, sabe? Apesar de terem atores maravilhosos que conseguem chorar copiosamente pela prática, pela habilidade de entender o corpo humano. Por exemplo, tem pessoas que quando querem chorar, elas ficam com os olhos arregalados, olhando fixamente para uma direção, e eles nem piscam os olhos e ficam olhando, olhando, olhando. Tipo assim, você tenta esvaziar um pouco a mente, diminui o seu ritmo de respiração e fica com os olhos abertos, parado. Depois de algum tempo, a maioria das pessoas conseguem chorar muito. Existem outras técnicas também que vários atores usam para chorar. Mas eu acredito que, analisando esse texto, ó, os que semeiam, os que em lágrimas semeiam, em júbilo ceifarão. Aquele que parte chorando enquanto lança a semente, retornará entoando cânticos de louvor, trazendo seus feixes. A gente poderia levar esse texto para o sentido literal, e a gente está falando sobre trabalho mesmo, né? Plantar trigo, plantar árvores, plantar grãos, etc. E devido ao seu esforço, devido ao seu trabalho com lágrimas, e as lágrimas aqui, se a gente for considerar uma análise mais material, uma análise menos espiritual dos salmos, o que a gente sabe que os salmos têm muitos sentidos e todos os salmos têm significados espirituais. Mas se a gente for considerar só a parte material, digamos que aqui a gente está falando de um semeador, de um trabalhador que trabalha com tanto zelo que ele chega até chorar. E as lágrimas aqui neste contexto não significam nada. As lágrimas estão mais relacionadas ao trabalho do que a um sentido
espiritual. Então as lágrimas caem na terra, mas as lágrimas caem no rosto, mas elas não influenciam a colheita, materialmente falando. Porque afinal é necessário haver chuva, nem todas as lágrimas do mundo poderiam molhar a terra, não é verdade? Para que uma colheita material acontecesse. E a espiritual? Diziam que George Whitefield, se eu não me engano, eu devo ter escutado isso em algum lugar, que ele vivia chorando enquanto pregava. E as pessoas perguntavam: Senhor George Whitefield, por que o senhor chora tanto? Estou chorando pelos meus pecados e por não ter lágrimas nos seus olhos, eu choro pelos seus também. Está lá no Sermão da Montanha: bem-aventurados os que choram. Só que a gente não deve cair também no erro de achar que só mensagens cheias de lágrimas são verdadeiras, são sinceras, são profundas. A gente não deve cair também no outro erro de achar que quem chora está dizendo a verdade, quem chora está sendo muito espiritual. Muitas das vezes as lágrimas, elas simbolizam falsidade, mentira, engano. Mas é maravilhoso quando nós encontramos esse zelo, esse amor às almas, a Deus, às coisas santas, às coisas belas, associado, unido a um sentimento correto em relação à teologia. Eu acredito que devemos ter uma teologia correta, esforçar para amar a Deus, Deus se agrada disso, porque nós não estamos falando de uma profissão qualquer, nós não lemos a Bíblia como lemos um boleto bancário, etc. Nós estamos falando de Deus, e tudo que está relacionado a Deus é importante, é santo, e devemos levar a sério. Mas, se tratando de resultados, veja, Jesus não chorou? Jesus não chorou quando ele viu Jerusalém? Jesus não chorou várias e várias vezes? Quem sabe quando Jesus recebeu a notícia: João Batista foi decapitado, João Batista está morto. Quantas lágrimas Cristo derramou? Mas uma característica que eu gosto em Jesus é que ele sempre foi moderado em seus sentimentos. Em poucas ocasiões você vê escrito nos evangelhos: Jesus chorou. Então Jesus, eu creio que ele tinha um lugar certo para orar em secreto, nos desertos, afastado, nas madrugadas, nas vigílias da noite. Porque lágrimas também pode simbolizar, em certos casos, uma tentativa, pode representar uma tentativa de manipular as pessoas. Jeremias, chamado de profeta das lágrimas, a Lamentação de Jeremias é um livro extremamente triste. Existem versículos ali em Lamentações de Jeremias que daria para você lamentar o resto da sua vida só com o peso daquelas palavras. Lamentações de Jeremias é um livro muito, muito, muito triste. Quando nós vemos versículos como: não perdoastes, não escutaste as nossas orações, cobriste-nos de nuvens, quebraste meus dentes como se fossem pedrinhas de areia. Eu fui aquele que conhecia a vara, o furor de Deus. Eu andei em trevas, ele me fez andar em trevas e não em luz. E aqueles versículos horríveis falando sobre a dor do povo, a dor do profeta, os juízos de Deus. Com certeza Jeremias chorou muito, mas ele não colheu
pelo menos na medida das lágrimas, na proporção das lágrimas, ele não viu resultados. E para nós, nos dias de hoje, devemos parar de chorar, afinal, Jonas teve um choro diferente, né? Jonas teve um choro de raiva. Ele, depois de pregar para Nínive e ficar esperando o fogo cair do céu, os exércitos inimigos chegarem e destruírem tudo, ele não viu o juízo chegando. Então ele deve ter chorado de raiva. Paulo chorava porque, eu acredito, ele se sentia indigno demais para servir a Cristo. E os sinais, o poder do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo sempre o constrangia. E o amor também dos irmãos que devem ter quebrado Paulo em 1000 pedaços. Imagina você perseguir uma pessoa e de repente ela chama você para sua casa, te dá alimento, te trata como um filho, como um irmão. Eu creio que a comunhão dos santos, o cuidado físico, material, espiritual, as orações, eu creio que isso levava Paulo às lágrimas. Eu acredito que Paulo era um pregador daqueles bem chorão, sabe? Toda vez que você via Paulo pregando, você via ele chorando. Até quando ele exortava, eu creio que havia lágrimas. Minha opinião, pessoal. Mas algo interessante é que eu vejo que não devemos, sabe, ter vergonha de chorar. Ter vergonha de demonstrar quando estamos tristes, quando estamos profundamente em depressão e em dúvidas. Porque eu creio que é aí quando a gente começa a andar na luz. É aí quando a gente começa a andar na presença de Deus, a ser cristão de fato. É quando as máscaras caem. Quando a gente para de se preocupar com o que os outros vão dizer. E nós começamos a fazer tudo para a glória de Deus. Já parou para pensar no tamanho da glória de Deus? Já parou para pensar na profundidade da glória de Deus? Na extensão, na largura da glória de Deus? No peso da glória de Deus? O que é isso? O que é a glória de Deus que nós devemos viver? Eu creio que quando olhamos para nossos pensamentos, nossas atitudes práticas diárias, nossas pregações, nossas músicas, tudo que fazemos para Deus, seja beijar a esposa de manhã ao acordar, brincar com os filhos, lavar alguma coisa, fazer alguma coisa, trabalhar, qualquer coisa que fazemos para a glória de Deus. Eu creio que se pensarmos de fato na glória de Deus, que é o objetivo da nossa existência, eu creio que faríamos tudo mesmo, chorando muito, porque fazemos as coisas, sabe, de maneira tão desapaixonada, que nós venhamos, sabe, voltar a chorar de gratidão, de alegria, enquanto fazemos todas as coisas do nosso dia, meditando na glória de Deus e sabendo que, mesmo que não venha essa colheita maravilhosa, mesmo que nós retornemos entoando cânticos de tristeza, cânticos fúnebres, cânticos de fracasso, mesmo que nós voltemos, que nós retornemos sem trazer nenhum feixe, nenhum resultado, que nós venhamos estar satisfeitos em Deus, que não venhamos desistir de chorar pelas almas que perecem, pelos nossos próprios pecados. Que nós venhamos derramar lágrimas pela glória de Deus, pela santidade de Deus, por quem Deus é e o quão miseráveis nós somos, quão maus nós somos. O Senhor venha purificar o nosso coração.
Que o Senhor venha trazer ao nosso coração a realidade, como está lá em Apocalipse. E Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Se no céu não vai haver lágrimas mais, eu creio que é aqui que nós devemos chorar, não é? Estava pensando esses dias em algumas mensagens do Heber Campos, não Heber Campos Júnior, o Heber Campos Paia, sobre o habitat futuro, etc. Eu creio que ele é um dos grandes teólogos que fala, que pensa sobre isso, já vi vários vídeos. E eu acredito que no céu sim vai continuar havendo lágrimas, só que não vão ser lágrimas de tristeza, lágrimas de depressão. Eu tenho um palpite, eu creio que as lágrimas vão continuar havendo no céu. E eu tenho algumas pessoas, não, na verdade são milhares de pessoas que eu gostaria de ver no céu. E antes de encerrar esse vídeo, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Quando Paulo, o apóstolo Paulo, o perseguidor da igreja, que viu Estevão morrendo, quando Paulo chegou no céu e viu Estevão, será que ele chorou? Deve ter sido um encontro emocionante, não? Feito Lipas, só lhe deu glória. Será que no céu tem lágrimas?